Oi, gente. Eu estava lendo sobre os maçons e a presença deles no governo Bolsonaro e fiz buscas sobre isso. E acho que a primeira coisa que a gente tem que superar é uma visão simplista desse assunto. Embora matérias como essa aqui, líder da maçonaria diz que o governo deveria apoiar mais o irmão Mandetta, na época que o Mandetta era ministro, né? E irmão porque ele é maçom, ao mesmo passo que a gente vê isso daqui, também existem sites como esse daqui, ó, Maçons Progressistas do Brasil. Olha só, tem uma imagem aqui de Marielle, não é? E tem algumas coisas interessantes nesse site aqui. Eu achei especialmente curiosa a utilização da palavra perfeito, né? Porque na política normalmente a gente não usa essa palavra, mas o que defendemos do site tem assim: um Brasil justo, perfeito, livre, igualitário e fraterno, não ao fascismo do governo Bolsonaro, combate à corrupção, liberdade de expressão, nenhum direito a menos, um grito de guerra do campo progressista, reforma agrária, não a reforma da Previdência, fim do foro privilegiado, taxação das grandes fortunas, Estado laico, democracia com mecanismo de maior participação popular. Todo mundo aqui sabe que eu sou um grande defensor da ampliação da democracia. Fiquei curioso, né? Se vocês derem olhadas nas matérias aqui, ó, vocês vão ver aqui críticas fortes ao Bolsonaro, né? A coisa destacando o problema do desmatamento e tal, mas não tem comentários, né? Fico preocupado sobre o alcance desse site, né? No blog e tal. Se alguém ligado ao Maçons Progressistas quiser falar comigo e até ampliar, eu estou querendo apoiar a iniciativa progressista em qualquer espaço. Agora, e é por isso que é bom ter uma visão mais complexa e não achar que todos os maçons apoiam o governo Bolsonaro, porque tem ministros maçons e tem. Se diz que o vice, né, o Mourão, ele é maçom. Né? Essa coisa aqui do Mandetta eu acho meio interessante, porque olha só, esse líder aqui é o Grão-Mestre Grande Oriente de São Paulo, uma espécie de federação de lojas maçônicas de São Paulo. É o advogado Raimundo Hermes Barbosa. Ele disse à coluna que o ministro da Saúde, um membro da maçonaria, deveria receber mais apoio do governo federal. E aí ele faz críticas ao conflito entre Bolsonaro e Mandetta na época e vai se posicionando, né? E recebeu aqui um destaque na coluna do Rubens Valente do UOL. É uma pessoa que conseguiu esse nível de repercussão, né? É no mínimo interessante, né? E aí eu encontrei essa aqui na Folha do Litoral, eu achei extremamente curioso, que é um grupo que, diferentemente dos maçons progressistas que estão criticando muito Bolsonaro, esse aqui valoriza a presença dos maçons no governo Bolsonaro. Olha só o que ele diz. O vice-presidente é maçom há 20 anos. Mais um ano termina e em 2009 o Brasil passa por uma nova etapa e conta com um novo governo, praticamente, onde todo o ministério faz parte da ordem maçônica. Será que isso é verdade? Não sei. Irmãos dedicados que estarão presentes no comando e devem responder com muita garra e luta, não permitindo de forma alguma contravenções, respeitarão a Constituição Federal. Ou seja, ele meio que utiliza a maçonaria como uma espécie de mecanismo que vai garantir a inexistência de corrupção, mas ele se esquece que o governo Bolsonaro é ocupado por um monte de gente, inclusive membros da família Bolsonaro, que tem muitos problemas nesse quesito, né? Mas enfim. O vice-presidente Hamilton Mourão é maçom há 20 anos. Durante sua campanha, incluiu visitas a templos dessa fraternidade de homens livres de bons costumes, que, com pretensões filantrópicas e filosóficas, apresenta-se como fiador do capitão reformado Jair Bolsonaro. Essa coisa de bons costumes e valores conservadores, né? E aí vem a coisa do vice-presidente. Esteve no Grande Oriente do Brasil, potência primaz no Brasil, onde se mostrou à vontade entre os irmãos que o receberam de braços abertos. Como membro da ordem há 20 anos, foi recebido no golpe do Rio de Janeiro pelo atual presidente da soberana Assembleia Legislativa Maçônica e cantando o hino do Exército. Aí vem outras coisas lá. E aí ele diz: a maçonaria, portanto, tenta de certa forma, entrar novamente no comando do governo, assim como nossos antepassados o fizeram, realizando a independência do Brasil, a proclamação da República, inclusive o início do levante da Lei Áurea. Oxe, quer dizer, ele bota uma responsabilidade pelos maçons enorme nisso aqui, no mínimo curioso.
E aí ele vai dizendo que tem a defesa de valores como da família, bons costumes, faz uma associação da maçonaria com esses valores conservadores, né? E podemos dizer, segundo ele, que é uma das únicas instituições que prima a moral e a dignidade do povo. Tem um elemento interessante que ele traz o exclusivismo da maçonaria, que é muito estranho, né? E aí ele usa a palavra que me chocou quando eu vi lá nos maçons progressistas. Esperamos, portanto, um governo justo e perfeito que possa devolver a dignidade do povo brasileiro e acabar com a imoralidade e a corrupção que assola a nossa nação. Aqui eu quero ter uma visão complexa e quero lembrar que aparentemente existem maçons progressistas e, enfim, não quero tratar os maçons como uma coisa única, assim como nenhuma organização pode ser tratada como uma coisa única, mas eu digo para vocês que esse uso da palavra perfeito aqui e no Maçons Progressistas do Brasil, esse uso da palavra perfeito, eu achei extremamente curiosa. Vou explicar. Em política, é muito pouco comum você ver pessoas usando a palavra perfeição ou perfeito. Então isso parece, assim, como um leigo, eu não sou especialista em maçonaria, mas parece que tem alguma influência aí de algum elemento ideológico do grupo, né? E que apareceu tanto no discurso dos progressistas quanto no discurso dos conservadores e daqueles que estão apoiando o governo Bolsonaro, né? Eu fiquei curioso com esse tema, primeiro porque eu vi uma teoria da conspiração que eu obviamente não acredito, mas empurrada por um candidato à presidência que gosta de uma teoria da conspiração. Ele que apresentou todos os brasileiros a Ursal. Vocês lembram dele? O Cabo Daciolo, olha só o que o Cabo Daciolo disse. Ele afirmou que a facada de Bolsonaro foi forjada pela maçonaria. Ele também cita Nova Ordem Mundial. Desculpe eu rir do Daciolo, gente. Eu acho até que ele tem um bom coração, mas infelizmente ele, além de conservador, ele gosta de uma teoria da conspiração, não é? Ele falou da Ursal como se fosse real. Todo mundo sabe que foi uma piada de uma professora, e, enfim, a história já é bastante conhecida. E eu analiso que tem algumas pessoas que têm essa visão conspiratória em relação a organizações, grupo de fraternidade e tudo mais. Que é uma visão que eu condeno e acho importante condenar, porque ela tem um risco muito grande de acabar em ódios contra um grupo de pessoas que apenas são associados por determinados valores e elementos de solidariedade entre eles e tal. Que a gente pode discordar, como eu discordo radicalmente das opiniões desse maçom aqui, esse Yassin Taha, né, deputado federal, inclusive. Tem divergências muito grandes com muita da ideologia que ele disse aqui, ao mesmo passo que esse site aqui dos maçons progressistas defende muitas ideias que eu sou simpático, né? Só fiquei curioso e meio que assim, não sei qual é a palavra que eu uso, mas meio que curioso talvez seja a melhor palavra, de compreender o alcance deles e onde eles estão posicionados, né? Qual seria o espaço que eles têm na internet. Eu achei esse site, mas não achei muitas outras coisas. Se eles quiserem conversar comigo aqui, as portas estão abertas. Eu só espero que não tenha coisa de teoria da conspiração, né? Porque só de ser progressista, acho que a probabilidade é menor, mas de vez em quando tem uns progressistas que cedem também a umas teorias da conspiração sem evidências. Não que conspirações não existam. Não é? O Mossadegh, por exemplo, lá no Irã, ele foi derrubado por uma conspiração promovida pela CIA. O Kermit Roosevelt fez isso, mas existem evidências que o Kermit Roosevelt era agente da CIA e que ele agiu junto com o apoio dos Estados Unidos para derrubar o líder secular do Irã naquela época, o Mossadegh. Então, assim, quando você tem evidências,
Você pode falar sobre isso, né? Mas, enfim, um dos componentes fortes nas teorias das conspirações, como essa aqui que o Daciolo está empurrando, é a ausência completa de evidências, né? Enfim, eu tô começando a querer ler e tentar entender essa suposta influência da maçonaria no governo e me restringo a não fazer críticas ao grupo como um todo, e sim tratar as pessoas como indivíduos, né? Ou, e quando for criticar, talvez criticar alguma organização, mas nunca fazer uma crítica a todos os maçons, ter essa clareza, só pela existência dos maçons progressistas, mas também pelo fato de que a gente tem que ter esse cuidado quando a gente trata de organizações de solidariedade, né? Eu nunca faria uma crítica a todos os cristãos, mas eu me coloco bastante disposto a fazer críticas a gente como Malafaia e lideranças neopentecostais que usam do seu espaço para, enfim, assim como eu nunca criticaria todo o povo judaico, mas eu posso criticar o Netanyahu, líder lá de Israel, que está promovendo uma política absolutamente nefasta com os assentamentos palestinos, assim como eu posso criticar duramente Hamas e outras organizações de natureza totalitária. Eu acho que ter essa visão das nuances e não fazer as condenações por grupo de associação de forma total, ela é fundamental para o campo progressista para a gente fugir não só das teorias da conspiração, tipo aquela que o Daciolo estava empurrando, mas também a gente não cair, e eu acho que essa é uma mensagem importante desse vídeo, a gente não cair em ódios de grupo. Muitas vezes eu tenho visto isso, uma percepção meio que maniqueísta, né? Meu lado está com todo o bem, está com toda a perfeição, e o outro lado é tudo de errado e tudo de ruim. Primeiro que existem problemas no nosso lado, é só olhar os partidos progressistas e nós vamos encontrar problemas. E segundo que as pessoas que apoiam essa agenda que a gente tem tanta ojeriza e a gente tem, as pessoas, os seres humanos, se você analisar eles enquanto indivíduos, você vai encontrar aspectos positivos e tal. Agora, o que não vamos encontrar, praticamente não encontramos, é aspectos positivos na agenda desse governo. E a gente não encontra porque ela é motivada por ódios, rejeição da ciência e está associada ao mercado financeiro. Ou seja, ela conseguiu congregar e, além disso, é apoiada pelos aspectos mais reacionários do movimento neopentecostal e dos setores mais fundamentalistas da nossa sociedade. Ou seja, ela conseguiu reunir muito ou quase tudo do que existe de pior na nossa sociedade. E por isso que nessa agenda a gente não vai encontrar. Agora, nas pessoas, nos indivíduos, a gente não pode criar esse maniqueísmo, porque muita gente que votou em Lula votou em Bolsonaro. São esses indivíduos. E eles são, parte deles são persuasíveis. Parte deles fazem parte da classe trabalhadora, parte deles podem abraçar uma agenda progressista se eles a compreenderem, se for apresentada, se for se conectar com a experiência de vida deles. E a gente tem que querer ganhar a eleição, não fazer inimigos. E para ganhar a eleição a gente tem que esticar a mão e ampliar a nossa base, ter essa generosidade com os eleitores. Claro que existem eleitores que são neofascistas também. Mas esses, gente, vocês não precisam se preocupar, porque esses que são, de fato, visceralmente neofascistas, esses a gente nunca vai convencer. Então, como não vai convencer, aí nem precisa tentar no caso desse. Então, é uma recomendação que eu faria para vocês, quando vocês identificarem alguém que é visceralmente neofascista, que defende ditadura, que defende tortura, que defende tudo isso, censura e tal, que não tem nenhum dos valores que a gente defende e não tem interesse em ter, eu recomendo a vocês nem tentarem convencer. Não percam tempo, nem não se estressem com isso. É a recomendação que eu faria. Agora, se vocês encontrarem uma pessoa que tem uma abertura, que tem
Aí vocês tentem, conversem, não é? Porque nós temos que pensar em alargar o nosso campo e nós temos que ter dentro do nosso campo pessoas que não concordam com a gente em tudo, mas que podem concordar com a nossa agenda de reforma tributária, podem concordar com direitos trabalhistas, podem concordar com estatização progressiva da saúde, podem concordar com vários aspectos da nossa agenda, e quanto mais a gente alargar a nossa base, mais a gente tem a crescer. E por isso eu não quero, de forma alguma, que o campo progressista crie uma hostilidade com os maçons. Mas com aqueles maçons que assinaram embaixo no bolsonarismo e continuam assinando, esses serão criticados não por serem maçons, mas por serem bolsonaristas. E esse era o recado do vídeo de hoje. Espero que tenha tudo ficado claro, né? Mas enfim, eu fiz esse esforço. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.